Vamos bater um papo aqui, aquele nosso papo com Jane, do meio da semana. Hoje eu trouxe o assunto: quantas kitnets cabem no meu terreno? Essa é uma pergunta super recorrente aqui no escritório e não sei se você já se fez essa pergunta. Quantos lofts, quantos kitnets, quantos estúdios cabem no meu terreno? É uma curiosidade de muita gente. Só que é uma pergunta que não é fácil de responder, não é rápida. E algumas pessoas até comentam comigo assim: poxa, Jane, que pena que vocês demoram tanto para dar um orçamento, fazem tantas perguntas, é uma coisa tão difícil. Não é que seja difícil, é que quando a gente vai comprar um produto na internet, uma camisa, por exemplo, a gente entra no site da loja e a gente diz: eu quero tamanho P, M ou G, eu quero cor tal, dentre as opções que tem ali, e tudo bem. E aí a gente tem que dar lá os dados do cartão e tá pronto. Um projeto arquitetônico não é assim. Por quê? Porque tem muitos condicionantes, começando pelo tamanho do projeto, por saber a quantidade de unidades que vão caber naquele terreno. E essa pergunta é uma pergunta que a maioria das pessoas fazem, mas não é uma pergunta rápida de responder. Porque cada prefeitura impõe alguns índices e alguns condicionantes para aquele terreno. E muitas vezes a prefeitura de uma mesma cidade tem vários índices diferentes para cada zona do zoneamento urbano da cidade. Vamos supor, você tem um terreno no centro da cidade, uma cidade grande, vamos supor. Tem aqueles prédios altos no centro, encostados na calçada, que a gente chama de alinhamento do terreno. É uma região da cidade em que o adensamento populacional é grande ali. Então, assim, tem muita gente morando no mesmo lugar ou trabalhando no mesmo lugar. A prefeitura pensa em índices mais generosos para esses lugares. Tem outros bairros que são mais residenciais e a prefeitura não quer que tenha tanta gente circulando naquele bairro, vamos dizer assim. Esse faz parte do plano diretor de uma cidade. Então é um planejamento urbano que a prefeitura faz para aquela cidade crescer de forma ordenada. Então, às vezes a pessoa diz: mas o meu amigo na minha cidade conseguiu colocar várias kitnets no terreno dele e eu quero colocar no meu, não cabe, não deixa. E de fato, então a gente precisa ver assim quais são esses índices que a prefeitura impõe. Eu vou falar rapidamente sobre isso aqui, para que você entenda quais são esses índices. Basicamente são 4 ou 5, são mais do que esses, tá? Mas assim, se a gente observar 4 ou 5, a gente já consegue ter uma ideia bem aproximada do que cabe no terreno. A gente começa ali pela taxa de ocupação. O que é a taxa de ocupação? É aquele índice que diz quanto você pode ocupar em cada andar do que você vai construir em cima do terreno. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um terreno de 10 por 30, só para fazer uma conta redonda aqui. Terreno de 300 metros quadrados. Aí a sua taxa de ocupação é 0,5. Você vai multiplicar o 0,5 pelos 300 metros quadrados, você vai achar 150 metros quadrados. 150 metros quadrados é o que você pode construir no seu terreno em cada andar. Onde é que a gente encontra esses índices? No site da prefeitura, no plano diretor, que é o planejamento, o desenvolvimento urbano da cidade. Algumas prefeituras têm algum nome diferente, como zoneamento, né? Mas é lá no site da prefeitura que a gente encontra essas informações sobre o terreno da gente. A gente começa localizando esse terreno no mapa da prefeitura. A prefeitura disponibiliza ali no site um mapa e a gente vê aonde está o terreno da gente e a que zona ele pertence. Vamos supor que a sua cidade dividiu a cidade em 3 zonas. A zona mais populosa, digamos no centro, depois a mais residencial, a mais industrial, enfim. Aí você vai achar ali no mapa onde é que está o seu terreno. Meu terreno está na zona 3, digamos. Aí você vai lá para os índices que a prefeitura disponibilizou. Os índices da zona 3 são o seguinte: taxa de ocupação, vamos supor aqui, 0,5. Então você tem um terreno de 300 metros quadrados, você vai poder construir 150. Aí depois você vai para índice de aproveitamento ou coeficiente de aproveitamento, dependendo da cidade, a nomenclatura varia um pouquinho, mas é o aproveitamento do terreno. Que quer dizer o quê? Quanto você pode construir de área total nesse terreno? Somando todos os andares que você pode construir, quanto de área total você poderia construir? Então, nesse meu exemplo, vamos supor que a gente tenha um índice de aproveitamento 1,5. Então, a gente vai pegar o terreno de 300 metros quadrados, multiplicar por 1,5. A gente vai achar 450 metros quadrados. 450 metros quadrados é a soma de todos os pavimentos que a gente pode construir.
Então, se cada pavimento é 150, a gente pode fazer 3 pavimentos de 150, concorda? Agora vamos para a altura máxima permitida, para ver se a gente pode construir os 3 andares. Aí a gente chega lá, altura máxima permitida para aquela zona, para aquela região ali, 2 pavimentos. Aí a gente tem um índice de aproveitamento bom, mas a gente não pode usar todo ele porque só dá para fazer 2 pavimentos. Nem sempre, às vezes dá para fazer 4 e a gente só não pode usar os 4 porque nosso índice termina lá nos 3. Ou a gente não usa toda a taxa de ocupação, faz um prédio menorzinho para poder fazer 4 andares. Então são possibilidades. Mas a gente precisa sempre ir pelo índice mais restritivo. Então, se eu posso fazer 450 metros quadrados, mas não posso fazer 3 pavimentos, vamos tentar fazer esses 450 em 2. Ah, não posso porque se eu dividir dá 200 e poucos metros e a minha taxa de ocupação não permite. Bom, então a altura nos restringiu. Então nós temos que ficar com a taxa de ocupação de 0,5, que é 150 metros, em 2 andares dá 300 metros. Não vamos conseguir usar todo o índice de aproveitamento que a gente teria direito. Está acompanhando o raciocínio? Bom, um outro índice que a gente tem que ver, recuos obrigatórios. Às vezes o terreno, eu já peguei terreno, por exemplo, de 6 metros de largura que tinha 2 metros de recuo obrigatório de cada lado. Quanto me sobrou para construir nesse terreno? 2 metros. Se eu tenho que recuar 2 de um lado, 2 do outro, sobra 2 no meio. Às vezes isso até inviabiliza o terreno, aí a gente tem que ir lá na prefeitura conversar para ver, de repente, se eles têm alguma exceção a essa regra, porque o terreno da gente é menor e tal. Então aí tem que se informar bem direitinho para ver se esses recuos não restringem demais a possibilidade de construção nesse terreno. Vamos supor que a gente recuando, tem prefeitura que diz para recuar 5 metros do alinhamento para trás, então terminou a calçada, começou o terreno da gente, dali para trás eu só posso construir 5 metros depois que começa o terreno. Tem outras prefeituras que são 3 metros, tem outras que são 2 metros, tem outras que pode construir no alinhamento, como eu estava dando o exemplo do centro da cidade. Enfim, então a gente dá uma olhada no terreno, tudo que a gente precisa recuar, o que diz ali de recuo obrigatório, tanto no fundo, tanto na frente, tanto dos lados, e aí a gente vê se aquilo que sobrou é menor do que a área que a gente tinha como taxa de ocupação. Se for menor, aí a gente não pode usar toda a taxa de ocupação, tem que usar o que os recuos nos impuseram. Entende? Então, assim, uma coisa às vezes vai restringindo a outra. Às vezes não, a gente consegue usar tudo o que a prefeitura deixa usar ali, porque nenhum índice restringe o outro, né? Mas é muito importante que a gente tenha esses 4 índices em mãos para a gente ver qual área que a gente pode fazer, para depois dividir pelas unidades e depois achar quantas unidades a gente consegue fazer ali. Eu teria assim um 5º item. Tem também taxa de permeabilidade, tem outros índices, também são importantes, mas para a gente fazer um estudo preliminar, esses 4 e mais a vaga de garagem, já dá uma boa ideia do que a gente pode construir no terreno. Por que vaga de garagem? Porque tem prefeitura que exige uma vaga de estacionamento para cada unidade habitacional. Então, às vezes, a unidade tem só 25 metros quadrados e é obrigada a ter uma vaga de garagem para essa unidade. O que eu acho disso? Eu acho que algumas prefeituras ainda não se acordaram para isso, não se atualizaram, vamos dizer assim. Mas o que eu acho importa muito pouco, porque o que interessa é o que a prefeitura estabelece para aquele terreno. Então, tem prefeituras que não exigem vaga de garagem para kitnet, por exemplo. Tem outras prefeituras que exigem uma vaga a cada 3 unidades. Tem outras prefeituras que exigem uma vaga a cada 100 metros quadrados de área construída. E outras exigem uma vaga por unidade. Bom, aí vai depender do tamanho do seu terreno. E quantos carros a gente conseguiria colocar ali no térreo, para fazer talvez um pilotis e as unidades em cima. Se somando todas as áreas, taxa de ocupação, índice de aproveitamento, altura e tal, tudo isso que eu comentei aqui, a gente chega à conclusão que pode construir 10 unidades, mas eu não consigo estacionar 10 carros no meu terreno, eu só consigo estacionar 8 e a prefeitura exige uma vaga por unidade, então eu só vou poder fazer 8 unidades. Entende como é complicadinho? Não dá pra gente dizer assim, eu tenho terreno de 10 por 30, quantos eu consigo fazer? Consigo fazer 10. Não sei. É difícil, a gente tem muita coisa para ver e fazer essa equação assim para ver o que a gente consegue construir. Como eu disse para vocês, esses dados tem no site da prefeitura. Se você quiser fazer essa pesquisa sozinho, é possível, eu ensinei aqui como fazer. Mas se você não tem muita segurança, não sabe, não tem certeza e tal, a gente tem um serviço no nosso escritório
que faz esse estudo de viabilidade. É um estudo de viabilidade construtiva, não é um estudo de viabilidade do que a região tem mais vocação, se é para kitnet, se é para 2 quartos, se é pra... Isso é outra coisa, né? A gente vê o que dá para construir naquele terreno, que a gente faz essa pesquisa e vai atrás desses índices para você e transforma, traduz esses índices. Olha, dá para fazer tantas unidades de tantos metros quadrados. É um serviço muito barato que nós temos no escritório, com custo muito baixinho, e depois, se a pessoa contrata o nosso projeto, a gente devolve isso em forma de desconto no projeto. Por que a gente devolve? Não é porque a gente é bonzinho, porque a gente é bacana, não. Porque qualquer arquiteto, quando você for procurar um arquiteto para contratá-lo para fazer um projeto, ele vai fazer essa pesquisa. Ele precisa, antes de começar a projetar, ele precisa pesquisar os índices para ver o que cabe naquele terreno e quanto ele vai poder projetar naquele terreno e sob que condições ele vai começar a pensar no projeto dele. Normalmente a pessoa faz isso depois que for contratada. A gente pensou em oferecer essa possibilidade antes da nossa contratação. Então, por isso a gente criou essa taxinha. A gente também tem muitos clientes que nos contratam antes de comprar o terreno, porque infelizmente às vezes chegam algumas pessoas e ficam muito frustradas quando percebem que aquele terreno a prefeitura só permite construir residências unifamiliares. E aí a gente não consegue colocar nenhuma casa geminada, por exemplo, em cima desse terreno. É só uma casa para uma família. Não dá para fazer kitnet, não dá para fazer loft, não dá para fazer estúdio, não dá para fazer nada. Só uma casa. Então essas coisas são importantes da gente ver se é possível, se não é possível, se deixa, se não deixa. Às vezes a gente já ouviu assim no escritório da pessoa dizer assim: poxa vida, paguei caro por esse terreno, um terreno grande numa zona nobre, e agora para rentabilizar esse terreno eu precisava fazer 20 unidades. E vocês estão me dizendo que só pode fazer 10. É que não é a gente que está dizendo. Quem está dizendo isso é a prefeitura. A gente só está traduzindo o que a prefeitura está dizendo. Aí você pode estar pensando assim: poxa, eu estou ouvindo a Jane falar tudo isso, mas e se eu não quiser aprovar esse projeto na prefeitura? Se eu quiser fazer frio esse projeto? Tem clientes que fazem essa opção. A gente sempre indica que faça de uma forma legalizada. E eu vou dizer por que a gente indica isso. Porque assim, primeiro, o risco. Se você sofrer uma denúncia de algum vizinho, a prefeitura poderá ir lá na sua obra, pedir lá o alvará de construção. Se você não tem, ela pode embargar a sua obra, lhe aplicar uma multa e lhe exigir que aprove um projeto antes de continuar essa obra. Então, esse é um risco que, quando o nosso cliente diz: eu não quero aprovar, a gente sempre explica que esse risco existe e a pessoa assume o risco se quiser, né? Mas tem que assumir sabendo o que está assumindo. Segunda coisa que a gente fala, que é a minha maneira de pensar. Eu tenho clientes que eu fiz prédio de edifício, apartamentos, e o cliente fez sem aprovação. Ok, decisão dele, não estou aqui para julgá-lo. Mas a gente, para morrer, basta estar vivo, né, gente? Vamos pensar. Eu posso estar atravessando a rua, eu posso ter 30 anos, que não é meu caso, mas posso estar atravessando a rua e morrer atropelado. E esse bem fica enrolado, a gente não consegue depois vender, né? Vamos supor um projeto que não foi aprovado na prefeitura, ou por outra. Quando um projeto é aprovado na prefeitura, a gente constrói de acordo com aquilo que foi aprovado, depois a gente pede o habite ou a carta de habitação, a prefeitura vai fazer uma vistoria nessa obra e vai comparar se o que foi construído está igual ao que foi aprovado. Daí ela dá o habite ou a carta de habitação, com esse documento a gente vai no registro de imóveis e averba esse imóvel lá no registro de imóveis, registra isso. O dia que você quiser vender, eu fiz 3 unidades. Tá tudo certinho, a prefeitura aprovou, eu ganhei o habite e registrei no registro de imóveis. O dia que eu quiser vender uma unidade, eu posso, me apertei, preciso vender uma, posso, né? Preciso, morri, meus herdeiros querem vender aquilo, pode, para poder dividir entre si, ou enfim, seja o que for. Então, caso não tenha isso, é enrosco. Eu tenho, por exemplo, uma amiga pessoal minha, que eu fiz um projeto para a casa dela há mais de 25 anos atrás, e na época ela até aprovou na prefeitura, mas não tirou o habite, porque tinha que pagar várias taxas, tinha que pagar INSS da obra e tal, e aí tinha que pagar o cartório, e ela estava sem dinheiro, tinha que mobiliar toda a casa, e aquele assunto ficou esquecido. E ela viveu 25 anos nessa casa, sem esses documentos. Só que a filha casou, a casa ficou grande, e eles quiseram vender essa casa, quiseram se mudar para uma outra casa. Tiveram que fazer todo esse processo.
porque não conseguem vender um imóvel. Eles tinham a escritura e o registro de imóveis do terreno, eles não tinham da casa. Então eles tiveram que fazer todo esse processo de novo, tiveram que pedir o habite-se, teve vistoria, tudo de novo para entrar no registro de imóveis, pagar todas essas taxas para conseguir vender essa casa. Então, decisão do cliente. Quer fazer tudo regular? Evita dor de cabeça no futuro. Não quer fazer? Um dia alguém vai ter que fazer. Ou você ou seus herdeiros, que seja daqui 30 anos, um dia vai ter que ser feito. Então eu espero ter sido útil com essas explicações aqui, porque eu tenho certeza, pelo que eu ouço, pelo que os e-mails que eu recebo, pelo que os clientes me dizem, que muitas pessoas não têm ideia que existem essas restrições. Muitas pessoas pensam assim: eu comprei o terreno é meu, vou fazer o que eu quiser nele. E não é bem assim que acontece. Então, fiz questão de vir aqui trazer essas dicas para você, para lhe instruir, para você não ser pego de surpresa. Muito obrigada pela sua presença até aqui. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!